Nós estamos, então, trabalhando nesse último dia, se não falha a memória, da sexta semana, já falando acerca das, da ansiedade. Essa é a palavra, ansiedade. E o Senhor Jesus, então, ele nos fala sobre isso, né? Para que nós não nos preocupemos com não sejamos levados ao nível de ansiedade, né? E não nos preocupemos com as coisas do dia a dia. Vou só pontuar aqui mais algumas coisas hoje. Então, nós lemos o texto de Mateus, né? O último que nós tratamos. Abre aí em, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 em diante. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja só o texto. Humilhe-se debaixo dessa poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, no tempo oportuno, essa palavra aqui é na medida de tempo, ou na proporção do tempo, ou no tempo fixo e determinado, ou no tempo em que as coisas são conduzidas, no tempo onde são esperadas, no tempo próprio, no período limitado do tempo, ou o tempo que traz, ou o estado de tempo, ou um evento. Por que eu estou é, é, fixando isso? Porque hoje nós vamos tratar exatamente só sobre esse ponto da espiritualidade. Então, veja que no tempo oportuno, só se humilhe, que no tempo oportuno o Senhor te exalte. O Senhor te coloque em um lugar de prosperidade. A palavra é essa. É, a tradução é: o Senhor te eleve ao extremo da opulência e prosperidade. Esse seria o contexto. Ou seja, num tempo oportuno, o Senhor te coloca em um posicionamento abençoado. Mas primeiro eu tenho que me humilhar. E aí ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Resumindo, você não é o único que está apanhando, meu irmão. Você não é o único privilegiado, né? Tem mais gente também passando por tudo isso. Então, não se preocupe, não é só com você, não é só você que foi premiado na mega sena aí da tribulação, bem? Então, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Fique, eu vou usar a linguagem, né, de hoje, fique de boa, meu irmão. A única questão que você tem que entender é: humilhe-se. Só isso. Leve uma vida
humilde leva uma vida de aplainados, ou seja, nada de querer ser um monte, seja plano. Plano no sentido não da terra plana, mas plano no sentido de você estar não se elevando, não eleve os teus pensamentos, não pense acerca de ti é, mais do que convém. A palavra aqui é rebaixar a condição de humilde, reduz as circunstâncias mais pobres, designe alguém a uma posição, a um lugar mais baixo, ser caracterizado baixo, abaixo de outros que são honrados ou recompensados, ou seja, não queira viver uma vida sendo recompensado, viva uma vida abaixo, na verdade permita que outros sejam recompensados também, porque o orgulhoso pensa que só ele é digno de receber recompensa, se alegre com a vitória dos outros. Isso é uma posição do humilde. E ele diz isso: tranquilize o seu coração, tranquilize o seu coração. No tempo oportuno, o Senhor te exaltará. Para mim, isso daqui é a chave para tudo que precisamos. Porque existe uma coisa que nós trabalhamos na semana, nessa semana, em uma escola que nós temos, acerca da mídia e do marketing. A mídia e o marketing é a pior coisa que nós podemos engendrar, ou é a pior coisa que nós podemos acrescentar no meio gospel. Na verdade, a mídia e o marketing é aquilo que faz com que nós sejamos pegos nas artimanhas da sedução. Volto para o texto de João, ele diz: lance toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. A palavra aqui, a exortação do apóstolo é: sede humilde, reconheça e veja o cuidado de Deus e sede sóbrio. A sobriedade é a ausência de. Eu vou usar esse termo, é a ausência de álcool, ou a sobriedade é a serenidade ou estar calmo e sereno de espírito, ser controlado. Seja circunspecto. Bonita essa palavra, né? Circunspecto. A gente tem que falar, ô irmão circunspecto. Né? Mas, fora disso daqui, seja uma pessoa que realmente viva atento, lúcido. Essa seria uma palavra boa, seja lúcido. Nós estamos tratando da obra da sedução, sobre a casa da sedução. E quando nós falamos sedução, nós pensamos que simplesmente sedução é o ato de um homem ou uma mulher seduzir alguém para suas práticas sexuais, mas não é. Tudo aquilo que tira a tua lucidez é sedução. Havia uma canção do Déio Tambasco que ele diz isso, né? Tudo que seduz, não, tudo que reluz é ouro e tudo que seduz é roubo. Quer dizer, nem tudo que seduz é ouro, mas tudo que seduz é roubo. Então, na verdade, a obra da sedução é a obra de roubar algo de alguém. Então, todos aqueles que são seduzidos, eles estão sendo roubados. A sedução sempre vai cair num estado de roubo. Então, todos aqueles que estão no estado da sedução não entre em um grau de entorpecimento. É isso daí mesmo. Não entorpeça a sua mente. Não tire a, 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 a lucidez. Não fique embriagado. Várias vezes nós vamos ver essa palavra. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, estejam atentos, porque o diabo, ele quer seduzir. Na segunda-feira, quando nós começamos, nós falamos então sobre essa obra da sedução, sobre a Babilônia, né, dizendo: sai dela, povo meu. Quer dizer, eu não li esse texto, mas há um texto em Apocalipse, acho que 18, que ele diz:
sobre a Babilônia e o Senhor diz: sai dela, povo meu, porque a sedução da Babilônia é o contexto. E nós falamos então agora sobre o marketing. O marketing é todas as coisas que eu lanço para você, para que os teus olhos sejam cheios e para que você seja embriagado pela concupiscência dos olhos. Há uma coisa que é chamada janela da alma, que são os olhos. E os seres humanos descobriram como ativar isso em tudo. Por exemplo, você sabia que cor de restaurante é proposital? Então, existem certas cores que são propositalmente estabelecidas que te abrem o apetite. O que eu quero que você entenda que hoje é programado. Todas as coisas são milimetricamente programado para poder chamar tua atenção e seduzir você para dentro de algo. Eu trabalhava em um comércio e às vezes, né, a gente recebia orientações como fazer o layout da loja, como fazer, né, as vitrines, porque uma das coisas que as pessoas falavam, né, é assim, ó, o cliente ele vai passar na rua e quando ele passar, a gente tem 5 segundos para trazer nele alguma coisa, para ele poder entrar na loja. Então a gente tem 5 segundos para puxar ele para dentro da loja pela vitrine, pelos olhos. Então você tem que fazer aquele negócio bonito, você tem que fazer aquele negócio que enche os olhos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você já viu propaganda de sabão em pó? Irmão, você já percebeu o que eles fazem? Só um pouquinho aqui, deixa eu tentar mudar minha internet. Vocês estão me ouvindo? Ou travou? Beleza. Veja só. Não. O pior é o seguinte. Veja uma coisa aqui. Vocês já viram as mulheres que lavam roupa com esses sabões em pó? A mulher maquiada, unha feita, um salto alto. Ou seja, irmão, que delícia é lavar roupa. Eu não sei se alguma das irmãs aqui lava roupa desse jeito, ou alguns dos irmãos, né? Mas é assim, você olha para aquele negócio e fala, rapaz, eu acho que eu vou lavar roupa, né? É tão lindo lavar roupa, é tão top lavar roupa assim que eu acho que eu vou lavar roupa. Porque eles querem, na verdade, fazer você comprar essa ideia e eles conseguem, ao longo do tempo, te incentivar, tão bem incentivado, a andar certos caminhos ou a desejar certas coisas. Então, a mídia nada mais é do que uma. A mídia é nada mais do que uma combinação de imagens, cores, cenas, que vai fazer você desejar algo. Então, estamos todos os dias sendo bombardeados de imagens programadas para ativar a cobiça do ser humano. Estamos todos os dias sendo programados a cobiçar alguma coisa. Então, estamos todos os dias sendo levados ao nível hard de cobiça. Por isso, mais uma vez, eu digo, queridos, lance toda a sua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a palavra. Lance as tuas expectativas ao Senhor,
porque Ele tem cuidado de vós, porque esse mundo está totalmente programado para direcionar a tua vontade. Então, o sistema mundo, o sistema mundo seria isso, está completamente programado milimetricamente, passo a passo, ano após ano, década após década, para você pensar de uma maneira. Eu vou dar um exemplo que a gente está vendo, né, como a gente chama de polarização. Você já viu que todo esse sistema comunista, esses sistemas que nós estamos hoje vendo, eles estão programados para polarizar, ou seja, criar lados. Ou seja, você já viu como eles fazem com que a gente pense acerca do rico e do pobre? Você já viu a briga que eles lançam pelas narrativas sobre o pobre agora vai ser rico, ou, na verdade, o pobre tem que odiar o rico agora tem que odiar o pobre. Assim, eles jogam um contra o outro, porque é a velha tática de dividir para conquistar. Eu divido e conquisto, porque a unidade ela traz simplesmente um enfraquecimento, uma força, a falta de unidade, um enfraquecimento. Um outro ponto é o branco contra o negro. Veja só, veja que como há uma distorção aqui, que nós vamos jogando branco contra o negro, né? E vamos criando as qualidades disso, as qualidades dos negros. Irmão, peraí, o negro é ser humano, como o branco é ser humano, todos têm qualidade. Se eu começo a querer criar uma narrativa de trazer uma qualidade específica, é porque eu já estou criando uma certa rivalidade. Ah, mas apóstolo, houve sim o racismo. Houve, querido. Mas cada vez que a gente promove, cada vez que a gente tenta, as ideias são boas, mas quando nós promovemos um lado, nós criamos uma divisão. Um outro ponto é, eu posso colocar aqui, as mulheres contra os homens. Você já viu que há uma narrativa que jogando as mulheres contra os homens? Então isso é mídia. Então nós vamos vendo e nós vamos sendo seduzidos porque há propagandas bonitas, há palavras bonitas, há coisas bonitas que nós vamos entrando e vamos comprando essa ideia e vamos fazendo com que essas ideias sejam fortalezas na nossa alma. Amém? Queridos, eu vou precisar de 10 minutinhos hoje. Então, como eu estava dizendo, hoje tudo é programado para que nós possamos ser seduzidos a comprar uma ideia. Então, queridos, não pense que a ideia da maioria ou a ideia da população, ela simplesmente é uma livre ideia ou algo que nós simplesmente paramos e pensamos e só isso. Não. É totalmente programada para que haja esse tipo de comportamento e ideia. Então, estamos sendo como ratos de laboratório, essa seria a palavra, programados para pensar, querer, sentir segundo essa geração. Há um texto de Apocalipse que diz que havia um espírito que foi liberado sobre a terra para tirar a paz da terra. Então, exatamente esse é o ponto. Estamos sendo sempre levados a viver sem paz. Por quê? Porque a nossa alma está sendo estimulada todos os dias, todos os dias, todos os dias, para que possamos desejar algo. E sempre a desejar o que não temos. Então, essa cobiça está sendo aplicada todos os dias. Pois bem, agora veja só. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? Que, eu vou dizer assim, o universo gospel deveria ser um lugar onde estamos livres dessas radiações. No universo gospel, nós precisaríamos estar livre dessas contaminações, porque ali então, onde as pessoas viriam, e nesse universo, ou
atmosfera, ou nesse ambiente cristão, era um lugar que seríamos, então, desintoxicados de tudo isso. Mas não é. O universo gospel também está contaminado com o universo purpurina. Né? Quem é entendedor, entendeu. O que eu estou dizendo universo purpurina? Veja só, queridos. Eu não sei se você já viu qual é o slogan LGBTQXXX+, plus, power. Qual que é o slogan? O orgulho. O orgulho gay. Não estou dizendo contra o homossexualismo, a favor, só estou dizendo que os denominados, entenda aqui, queridos, não pessoas, estou dizendo o sistema, porque existem pessoas que caminham no homossexualismo, mas existe o sistema gay, que é uma cultura. É uma cultura. E a cultura LGBTQX mais A, Y, Z, W, plus, ela é a cultura que implanta o orgulho. É a cultura do orgulho. E nós voltamos para a escola da nova era, né? Que a gente fez confrontando a nova era. Nós estamos em uma influência de um espírito que libera isso sobre as pessoas. Pois bem, qual que é a cultura, então? O orgulho, a soberba. Toda cultura gay, ela precisa liberar nas pessoas o orgulho. Elas precisam ser orgulhosas ao extremo. Então você vai ver todas as pessoas que fluem nessa dimensão, eles vão ser tão orgulhosos por aquilo. Sabe aquele negócio assim? Eu sou tão ferido, não estou dizendo desse tipo de situação, eu estou dando agora um outro exemplo. Eu sou tão ferido que eu não vou deixar mais ninguém me ferir. Quem já ouviu isso? Já fui muito ferido na vida, não vou deixar ninguém mais me ferir. E o que eu faço? Eu viro uma blindagem. Então, quando eu vejo que alguém vai me ferir, eu já firo primeiro. Então, eu sempre vou ferir as pessoas primeiro para que eu não seja ferido. Então, o orgulho gay, ele, por essa polarização, então, essa questão da discriminação, que na verdade não é uma discriminação, a única coisa que nós, como cristãos, nos opomos é essa prática é antibíblica e ponto. Não adianta querer falar o que for, é antibíblica. Né? O Senhor não aprova porque o homem não foi feito para ficar com o homem, porque senão Deus tinha feito Adão e Ivo e não Adão e Eva. Né? Ponto. É claro isso. O Senhor coloca um homem e uma mulher para que haja reprodução. Tudo aquilo que não reproduz não é biológico. O Senhor fez para reproduzir. Deixa Adão e Ivo e morreram. Né? Acabou a história. Deixa Adão e Eva e nós temos a humanidade. Pronto. É claro isso, é biológico, não tem, é antibíblico. Ah, mas repudiamos o homossexual de jeito nenhum. Né? Pelo contrário, amamos a ponto de trazer para perto. Porém, essa cultura precisa ser tão polarizada, precisa ser tão colocada que eles precisam ter orgulho de ser isso. O que é orgulho de ser isso? É você não tem voz nenhuma sobre a minha vida, porque eu já fui tão ferido que agora ninguém mais me fere. E aí a gente começa, por que existe LGBTQX mais YA? Porque começa a ser tão polarizado, tão dividido, que eles não entram em acordo nem com eles mesmos. Você entendeu? Você é hétero ou homo? Não, eu não sou homo. Eu sou trans com uma tendência lésbico, com uma tendência isso, com uma tendência isso. Então, gente, por quê? Porque isso é um orgulho. Mas, apóstolo, você veio aqui para falar disso? Não, eu vim aqui para falar que a igreja está debaixo disso. Esse é o problema. Porque a igreja era o lugar onde as pessoas deveriam ter acesso livre
dessas contaminações mídicas, ou da mídia, né? Acabei de inventar uma palavra no nosso dicionário. Então, veja só, era um lugar que eu poderia chegar na igreja, no lugar e não estar dentro dessas contaminações e ingerências na minha vida. Era um lugar que eu entraria e ficaria longe, ou eu seria totalmente descontaminado. Eu seria uma pessoa que voltaria a pensar lucidamente. Eu estava dentro agora de um ambiente profético, um ambiente onde há uma atmosfera de revelação, mas pelo contrário, entramos para dentro da igreja e também estamos debaixo de uma influência do marketing, da mídia e de todos os níveis possíveis de sedução. Então não tem mais para onde correr, porque se a pessoa vai para o mundo, ele é seduzido a ser orgulhoso, independente, vaidoso e comer da comida que é oferecida. Se eu corro para a igreja, estou dizendo do modo mais natural, eu também sou seduzido a viver essa mesma experiência e comer dessa mesma comida contaminada, que são as comidas e os manjares. Igual a esse, um ídolo chamado sucesso. Um ídolo chamado sucesso. Essa é a coisa que nós estamos sendo levados a idolatrar, o sucesso. Hoje, nós idolatramos as pessoas de sucesso. Na verdade, o sucesso virou um ídolo. E todos aqueles que chegam no patamar do sucesso, eles destilam como é viver nesse ambiente, porque eles vão mostrar a sua vida de sucesso e as pessoas nos seus Instagrams e coisas grandes vão estar lá todos os dias de olho no que as pessoas de sucesso pensam, no que as pessoas de sucesso fazem, no que as pessoas de sucesso vestem, na que as pessoas de sucesso andam. Ou seja, porque nós estamos sendo todos os dias levados a olhar essas pessoas para que essas pessoas sejam influentes na minha vida. Quantos cristãos que são influenciados por artistas e atores, eles andam vendo o que essas pessoas pensam. Muitos artistas, meu irmão, têm a cabeça menor do que um adolescente, mas eles são aqueles que são os influenciadores. Felipe Neto, vou começar por aqui, né? Um menino de 5 anos de idade que ganhou poder na mídia. Não é que ele começou com 5 anos, não. É que ele tem mentalmente 5 anos de idade e começou na mídia. E aí, então, ele influencia um monte de jovens. Aí nós vamos para o mundo gospel. Quem é o mundo gospel do Felipe Neto? Aquela cantora jovem lá, esqueço o nome dela. Priscila Alcântara, isso. O Felipe Neto gospel. E aí ela vai influenciando. Aí você fala assim: ah, posso, mas você nem dá bola para essas meninas. Nós não damos bola. Mas a geração, nossa geração, os nossos filhos, que ouviam ela cantar quando era pequenininho, que hoje ela está desviada, corrompida, que ela vai destilando o seu ódio e orgulho no meio da mídia, no meio da mídia, criando os nossos filhos a viverem isso, criando os nossos filhos serem isso, criando os nossos filhos odiarem a igreja, porque ela foi excluída da igreja, a igreja não entendeu essa parte artística, mística e coisística dela. E aí, querido, nós somos levados, ou seja, estamos sendo seduzidos todos os dias. O JA, né, que, que agora sei lá quem é, né? Mas veja só, quem é do tempo aqui, mais uma vez eu vou frisar, irmãos Talibã Gospel, não estou dizendo que isso é errado. Multinível.
Cuidado, senão os irmãos estão ligando o bolso, já vai, nossa, o apóstolo disse que não pode trabalhar com multinível. Não, eu não estou dizendo isso. Mas quem lembra de uma rede chamada Telex Free, que foi mais Telex Fria, né? Um monte de gente entrou numa fria com isso. Pois bem, né? Quantos pastores, né, levaram a igreja inteirinha, inteirinha, né? O pastor entrava, meu irmão. Irmão, isso é porque é bifo. Se tiver algum pastor aqui, depois você se arrependa. Mas vamos lá. É bem, você jogava a igreja inteira, né? E fazia aquela pirâmide na igreja toda. Mas, pois bem, tô contra a pirâmide? Não. É um sistema financeiro que realmente funciona. É um sistema que funciona. E aí é totalmente certo, funciona. Porque você faz uma rede. Meu irmão, isso é bíblico, né? O que a gente faz? Rede. É uma rede. Eu pego, vou gerando pessoas, essas pessoas vão gerando pessoas, e pronto. Isso é normal. É rede. Porém, eu cito Telex Fria porque eu lembro que quando começou, as pessoas não vendiam um produto, porque eles tinham um produto. Eles não vendiam produto. Sabe o que eles faziam? Vendiam a imagem da pessoa de sucesso. Então eles vinham e faziam você comprar uma imagem tão bonita, porque quem vinha apresentar, o cara já tinha 5 meses de Telex Free. Mas, meu irmão, ele não vinha. Ele chegava, né? Ele chegava com a sua Land Rover, ele chegava com o seu carro financiado nos seus míseros 72 vezes de pouco menos dos seus R$ 6.000 na época, mas ele chegava, né? Ele chegava dizendo: olha, eu tenho 6 meses de Telex Free. Antigamente eu andava de um carrinho 1.000, agora eu ando de Land Rover. Olha, onde eu passei as férias, onde eu fiz isso, onde eu fiz aquilo, onde eu fiz aquilo. Ou seja, eu não vendia um produto, eu vendia uma cobiça e uma vontade de ser rico. E falo assim: compre isso daqui, que isso daqui é a fórmula do sucesso. Exatamente. Não sabia, mas aí, ó. Aí, ó. Mas foi raro que não caiu nisso. Porque, irmãos, nós fomos levados a isso. E a gente fala: cara, agora eu vou ser rico. Eu quero uma Ferrari dessa, eu quero uma Land Rover dessa, eu quero um iate desse, eu quero passar minhas férias, a minha família merece. E aí, o que os pastores falavam? Eu via os pastores dizer: não, apóstolo, é porque nós vamos ganhar dinheiro para investir no reino, nós vamos aplicar na igreja, né? E a cobiça. Então a gente vendia sonhos de ser alguém. Pois bem, continuamos fazendo isso. Agora deixa eu falar da gente. Mais um cafezinho. Agora essa cobiça virou profético. Essa cobiça agora virou o cunho profético. O ídolo gospel chama profético. E nós estamos sendo seduzidos e ansiosos para chegar. Como eu vejo pessoas dizendo: apóstolo, como faz para acessar as dimensões? E aí aparece um curso: acesse a dimensão do terceiro céu, da quinta onda, da sétima revelação. E aí nós entramos, uau, porque eu preciso, agora venha descobrir o nome do seu anjo e ensine o seu anjo a ser escravo de você e das suas vontades e das suas cobiças. Diga: anjo, ligue o ar-condicionado. Não é mais fácil você comprar a Alexia e diga: Alexia, ligar ar. Alexia, ligue televisão. Alexia, desligue a luz. É mais fácil. Não, mas agora o anjo vai fazer isso. Anjo, desliga a luz. Anjo, pega essa pessoa. Anjo, faz aquilo outro. Anjo. Ou seja, estamos caindo na cobiça. Pelo menos a Alexia fala com a gente, né? A gente está caindo na cobiça e
nesses inventos e seduções, porque simplesmente precisamos estar na moda, então precisamos lançar assuntos da moda, precisamos falar de coisas, e veja como nós não produzimos, mas só copiamos. Querido, veja simplesmente um vídeo que viraliza. Olhe um vídeo que viraliza. Daqui a pouco todo mundo está fazendo igual, todo mundo está fazendo igual, porque eles precisam viralizar, eles precisam estar na mídia, eles precisam subir, eles precisam crescer, eles precisam ter likes. Essa é a questão. E nós, no mundo gospel, estamos entrando e somos seduzidos, e a nossa alma está simplesmente gritando, isso daí nem se fala, né? Gritando, 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 gritando de uma forma violenta, e as pessoas estão ficando ansiosas gospelmente. Então a igreja quer um lugar de arrancar a ansiedade, por isso Jesus fala, você está ansioso, vem a mim, vem a mim, que eu vou te acalmar disso, eu vou te arrancar desse sistema. Mas como hoje nós, igreja, podemos dizer, vinde a mim? Como a igreja pode dizer, vem, vem? Porque até esse vem que nós estamos produzindo é debaixo de mídia. Até esse vem a mim está debaixo da sedução e da cobiça. Você já parou para pensar nisso? Nós falamos, né, na segunda-feira. Qual é a primeira coisa que a gente tenta fazer na igreja hoje? Ministério de mídia. Aí fica aquele irmão com aquela câmera, pegando os melhores momentos. Então foi aquele culto abençoado. Mas aquele culto, sabe? Amém, que nós celebramos ao Senhor. Aí aquele irmão pega aquele momento que a gente vai assim, né? E aquela lágrima escorreu, aí pá, posta lá, a presença do Senhor desceu. Venha sentir a presença do Senhor. Pronto. Então nós estamos sendo levados a fazer isso. Porque é estratégia, apóstolo. Mas nós nem estamos percebendo que, mais uma vez, estamos ativando a cobiça humana. Eu quero explicar algumas coisas aqui para vocês. Olha só, irmão. Se tivesse feito o curso do anjo, não precisava. O anjo fazia tudo isso. Brincadeira, viu? Vamos lá. Presta atenção aqui. Algumas palavras nós fomos usando ao longo do tempo, e essas palavras, elas foram se tornando ídolos e amuletos. Eu explico aqui para vocês. Primeiro, a palavra dimensão. O que é uma dimensão? Vamos lá para o dicionário Aurélio, o pai dos inteligentes, né? Pessoa inteligente vai para o dicionário. Palavra dimensão. A palavra dimensão é um substantivo feminino que é uma extensão medível que define a porção ocupada por um corpo. Tamanho, sentidos que compõem essa extensão: altura, largura e profundidade, ou espessura. A capacidade de ser útil, de cumprir um propósito ou uma necessidade. A importância, a dimensão de uma iniciativa. Então, a palavra dimensão, nós podemos entender que é um espaço matemático e informalmente definido com um número mínimo de coordenadas necessárias para especificar qualquer ponto dentro dela. Ou seja, dimensão é um espaço. Ponto. Querido, como acessar uma dimensão? Você já está. Ponto. O que você sente quando entra em uma dimensão? Nada. Ponto.
Por que eu estou dizendo isso? Porque dimensões são espaços que você acessa. Mas, apóstolo, como acessar as dimensões? Obediência. Se você é um cristão, você já está na dimensão da eternidade, irmãos. Não seja ignorante. Por que que o diabo seduziu Eva e por que o diabo seduziu Adão? Eu ia emendar o nome ia ficar muito feio, por isso eu pausei, né? Então, por que ele seduziu Adão e Eva, para não ficar feio? Por que eles foram seduzidos? Porque a serpente simplesmente diz: Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você se tornará iguais a Deus. Irmão, qual a novidade aqui? O homem era feito à imagem e semelhança de Deus, o homem era igual a Deus. Não tinha outra coisa, o homem já era a semelhança de Deus, o homem estava ali com a semelhança de Deus. Mas quando nós floreamos e trazemos uma mídia sobre algo, até aquilo que eu sou, eu quero ser. Já parou para pensar nisso? Eu sou, mas eu quero ser. Entre acesse as dimensões espirituais. Como diz, alô, se você é cristão, você já está sentado com Cristo, você não precisa sentar, sentir nada, porque você não entra nas dimensões pela tua alma, você acessa as dimensões do teu espírito, e o teu espírito não sente nada. O problema é que agora estamos sendo seduzidos a entrar em dimensões almática. Então você não entra nas dimensões de Cristo, você entra nas dimensões do cosmo. Então, as pessoas estão tendo mais projeção astral do que realmente experiências espirituais. Ou seja, as pessoas estão sendo levadas em alma para os lugares porque eles estão aprendendo com nova era. Porque é só você. É que nem aquelas músicas gospel que você tira você e bota Jesus. Entendeu? Que é aquelas músicas sertanejas que aí o cara tirou você e botou Jesus. Pronto. Vem de ser pense em mim, chore por mim, liga para mim, pense em Jesus, chore por Jesus, liga para Jesus. Não ligue para o capeta, mais ou menos assim, entendeu? Então, quando você vê, é a mesma coisa, mas você tirou demônio e botou Jesus. Pronto! É bíblico, é santo, é perfeito. Você botou Jesus, é de Jesus, gente. Tá falando de Jesus lá. Mas os mecanismos espirituais é totalmente satânico. O que eu estou vendo as pessoas fluírem em nova era está fora do controle. Cabala, árvore da vida, magia, nova era, esoterismo. O que as pessoas estão usando desses fundamentos e a alma dessas pessoas estão indo? Mas, apóstolo, o pessoal fez um curso, apóstolo, e nesse curso eles sentiam, eles viam, sim, querido, a alma dessas pessoas eram levadas para esse lugar. E aí depois essas pessoas estão vazias de alma, porque ficaram presos nesses lugares espirituais. Mas, apóstolo, como nós cristãos podemos entrar na dimensão? Alô? Você já está. Ponto. Não seja seduzido. Você já está. Lembra que eu falo das festas bíblicas? Portais, outra palavra, do mundo gospel, do maravilhoso mundo gospel. Portais. Apóstolo, nós queremos acessar os portais. O que eu sinto quando eu passo por um portal? Nada. Ponto. Vamos lá. Veja como é simples, irmãos. Dia 31 de dezembro, meia-noite, quer dizer, 23h59. Todo mundo na igreja, de cueca amarela, roupa branca, comendo lentilha, aí dizendo: esse ano tudo vai ser diferente. Beleza, todo mundo lá. 23h59. Agora, 0 hora. Entramos no dia primeiro. Passei uma porta espiritual, saí de um ano, entrei no outro. O que você sentiu? Nada.
Ponto. Mas você passou por uma porta. Você entendeu? Nada. Porque é espírito, irmão. É espírito. Então parem de ser seduzidos por essas palavras. Vem aqui ativar o teu ministério. E é para você ficar brincando de RPG gospel. Vamos lá, eu tô vendo. Entra aí, entra. Não, não, sai. Não, para. Tudo isso é para a igreja, para amadurecer o corpo. Sede sóbrios, vigilantes. É mais ou menos isso, entendeu? Sejam vigilantes. Por quê? Porque nós estamos criando os nossos grupos de pessoas, nossos grupos do X-Men, com cada um com seu superpoder, tentando mostrar o seu superpoder. E aí vocês encontram um professor Xavier, que é aquele que vai tentar botar em ordem o seu superpoder. É mais ou menos. Então nós não estamos em busca de mentores, estamos em busca de professores Xavier, que vai entender o meu dom. Gente, é quase unânime. Às vezes as pessoas chegam dizendo isso, apóstolo, é porque a igreja que eu estou, as pessoas não me entendem. Às vezes, um psicólogo entenderia. Você entendeu? Porque, irmão, brincadeira à parte, mas veja só. Ah, Jesus, eu se me divirto, né? Veja só, queridos. Às vezes realmente é alma pura. É um negócio, um descontrole da alma. A alma está tão gritando, e esse mundo está ativando tanto a nossa alma, que nós estamos fluindo como nunca fluímos. A nossa alma está tão ativa por causa desses, sim, poderes cósmicos, que, meu irmão, a nossa alma está vendo coisa, a nossa alma está sentindo coisa, a nossa alma está tendo contato com muita coisa, porque estamos sendo levados a isso, a cobiça. E eu vejo os cristãos ansiosos por isso. Sabe o que eu estou vendo? A turma do profético está indo tão longe nas suas barbaridades, que daqui a pouco, sabe quem vai ser sóbrio? Os irmãos chamados tradicionais. Esses vão ser as pessoas mais sóbrias, que evitou entrar nisso tudo, que é divino, que é bom. Mas as pessoas se perderam tanto na alma e na mídia acerca do poder, acerca dos dons, que daqui a pouco aqueles que são tradicionais vão conseguir servir Jesus tão melhor, tão mais simples, tão mais prudente e tão mais sóbrios, que a turma do profético vai ficar de boca aberta. Como vai ser simples? Ou seja, a turma do profético e do apostólico, que deveria ser aqueles que entenderam um pouco mais da revelação dos ministérios, que deveria ser uma base de suporte para as pessoas, daqui a pouco essa turma vai estar pedindo conselho para os irmãos tradicionais, que não creem nem nos dons do Espírito Santo. Você entendeu? Daqui a pouco estaremos voltados para eles, para que nos ensine a servir a Cristo com simplicidade. Porque uma coisa é dimensão, portal, tudo isso é tão natural. É do mesmo modo que vocês já me viram muitas vezes ensinar sobre os espíritos cósmicos. Existe. Sol, lua, tudo. Para que eu falo tudo isso? Para falar, irmãos, é importante as festas bíblicas. Porque se eu falar, participe das festas bíblicas, muitos vão fazer o quê? É judaizante, apóstolo. Então eu vou te ensinar o fundamento de A mais B, por que nós precisamos celebrar as festas bíblicas. Porque é uma guerra espiritual, porque é uma batalha contra o tempo, contra os espíritos planetários e cósmicos. Mas o que eu faço com isso? Nada. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Só isso. Façam renúncia, sim. Desligue a tua alma desses sentimentos, emoções, sim. Outro tema super poderoso: armas espirituais. Apóstolo, viram em mim uma espada dourada, de esmeralda e ametista. O que eu faço, apóstolo?
Nada. Mas como assim nada? Porque tu tem uma arma agora espiritual. Irmão, vai para a Bíblia. Da onde saía a espada de Jesus? Da cintura? Vamos lá, vamos ler na Bíblia. Vamos para a Bíblia, querido. Bíblia. Ô, coisa boa é quando a gente vai para a Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Verso 9. Então, João, irmão, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Irmão, olha que lindo. Olha que lindo isso. O próprio João, o cara que está vendo a visão do Apocalipse, o cara que foi levado para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Ele diz assim: eu, irmão vosso, companheiro nas tribulações. Cara, o cara também de vez em quando entrava na unção do cachimbo, né? Levava fumo. E é normal, meu irmão. É normal isso, é normal passar por tribulação. Você não vê ele dizendo aqui, eu peguei a espada de diamante, de esmeralda e de safira. Né? Não. Ele diz, olha, passamos por tribulação no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vê escreve um livro e manda 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Deixa eu até entrar aqui também. Veja que ele está tendo a visão e ele está explicando a visão. Ele vai colocando a visão. Ele vai tendo, irmãos, entenda, se Deus está te dando uma visão, Ele não está te dando um código de Cucacamã para você decifrar. Ele está te dando uma revelação. Se não entendeu, fala com ele de novo. Se não entendeu, fala com ele de novo. É tão simples, não tenha medo de Deus. O problema é aquele negócio, apóstolo, tive um sonho profético. Que foi, irmão? Eu estava andando, mas quando eu vi, eu já não estava andando, eu estava voando. E aí eu vi um dragão que não era um dragão, era uma bicicleta, mas não era uma bicicleta, era um carro movido a energia solar. Uau! O que isso significa? Irmão, não sei. Não, mas Deus está falando, apóstolo. Querido, se ele está falando em outra língua, né? Porque não dá para entender. O que nós temos que entender? É Deus falando. Você sentiu que é Deus? Senhor, entendi, foi nada. Fala de novo. Fale em um outro coisa aqui que eu não entendi é nada. Tudo que Deus quer falar, ele vai falar. Mas, apóstolo, então, se um sonho é meio complicado, não é de Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, vai e fale mais. Pergunte mais, ore mais. Para que o Senhor vai trazendo clareza. Se ele está falando, querido, ele não quer trazer enigma. O Senhor não é que nem Sansão, que fica fazendo os enigmas para pegar as pessoas. Não, não, querido. Deus é claro, ele ama falar com o povo. Amém? A gente precisa ter paz com o Senhor. Mas voltamos para cá. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Então, peraí, onde estava a espada de Jesus? Na boca. Mas, apóstolo, o Senhor disse que está me dando uma espada, apóstolo. Então, agora eu vou poder lutar contra Jezabel. Não, querido. Nós estamos dizendo que agora as tuas palavras estão tendo mais autoridade. Então, só cuidado com o que você fale e fale com mais excelência e use as tuas palavras para consolar, exortar e edificar a igreja. Então, o Senhor está dizendo que as tuas palavras são palavras mais poderosas, ganharam um nível a mais de autoridade no reino espiritual. Mas isso daí não tem graça, gente.
Não tem graça. Minhas palavras têm autoridade. Não tem graça. Ah, legal a gente brincar de Changemans, né? Changemans azul. Agora pega a espada, Changemans verde. E aí a gente junta tudo e cria o Transformer. É muito mais legal. Entendeu, queridos? Pare com essas parafernália. Todas as armas que o Senhor nos dá, ela é aplicável no dia a dia, mais ou menos. É aplicável no dia a dia. O que seria isso? É simplesmente se o Senhor me deu uma arma, isso serve para a edificação da igreja. Olha o que o Senhor, olha o que o apóstolo Paulo diz: não temos armas carnais, mas temos armas poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas e altivez. Então eu pego a minha escopeta e agora atiro das muralhas das fortalezas. Não. Eu tenho pensamentos agora fortificados na palavra, e esses pensamentos saem da minha boca como poderosas armas. As minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes são armas forjadas que destroem argumentos, desobediências. É isso, irmão. Mas a gente está com tanta cobiça, com tanta ansiedade de ser alguém que precisamos ter uma experiência para contar. Sabe, uma vez, numa dessas escolas de dos X-Men, aí tinha um irmão que ele tinha sido ex-satanista, ex não sei o quê, porque hoje é moda, né? A pessoa leu duas palavras lá do Harry Potter e já se considera um satanista. Não, fui satanista. É satanista? É. Eu fiz umas 4 magias do livro do Harry Potter. Satanista. Beleza. Então, um aí, depois que a pessoa contava aquelas experiências, a pessoa ficava assim, sabe como aquela roda de antigamente, do que os pais sentavam, os tios, os avós sentavam naquelas rodas para contar história de terror, que eles viam fantasma. Então, é mais ou menos assim, né? Aí as pessoas ficavam, nossa, o irmão, nossa, já viu o bode preto, uau, né? Aquela coisa toda. Aí eu lembro do irmão que você falou assim, sabe, às vezes eu fico assim, eu nunca servi as trevas. Eu não tenho história para contar. É tipo assim, irmão, o cara foi livre a vida inteira por Deus de não se contaminar, a alma da pessoa foi livre, mas isso não é mais legal. É tipo assim, a pessoa foi crente. Não tem história para contar. Então não tem testemunho, sou que nem o tio Chico, levei 4 facadas, assim, não sei o quê, já fui não sei o quê, que foi ver lá o tio Chico, já tem 435 anos, né? De tudo que ele foi, de tudo que ele fez, rapaz, o cara foi virado Satanás, né? Sabe? Esse é o problema. A gente já não tem mais alegria de ter sido puro, porque a gente não tem história para contar. Porque hoje o legal é quando a gente falou que foi para as trevas, serviu Satanás, viu o diabo em pessoa, chamou ele de Senhor, não sei o quê. Pá. Isso é legal. Agora dizer, não, eu estive com o Senhor, tive a vida inteira na igreja, servi o Senhor com integridade, me mantive puro. Não, não é legal. E aí o que você faz? Não, eu sou um ministério, eu cuido de 30, 40 ovelhas. Levo elas ao Senhor. Não, isso não é legal. Quem você é? Eu sou profético. Né? Eu acesso no meu quarto as dimensões espirituais. E aí, mas com quem que você fala? Ninguém. Eu fico lá, né, nas minhas intercessões. Isso virou legal agora. Cuidar de gente? Não, isso não é legal. Amadurecer o corpo? Não, isso não é legal. Você entendeu que nós estamos sendo levados a um nível tão absurdo de mídia gospel. Nós estamos sendo levados a um nível tão absurdo de anseios de ser alguém, que estamos comendo da mesma porcaria que o mundo está comendo. E a igreja, que deveria ser um lugar onde nos livra de tudo isso, no fim, está sendo um lugar que continua seduzindo a nossa alma a viverem esse manto
da embriaguez. É verdade. Exatamente. Entenderam aqui, queridos? Então veja, armas espirituais, portais espirituais, profético. O que é profético? Que é um outro ídolo. Ativação profética. Ativação profética. A gente pensa que ali a gente vai rodopiar e a gente vai ter contatos com os extraterrestres. Só pode. Tem igual as pessoas que vão lá para os montes em Varginha, né? Ter contato com os extraterrestres. É como aqueles que querem ir para o submundo. A gente está fazendo a mesma coisa. Querido, se a gente não está conseguindo se relacionar com humanos, será que a gente vai se relacionar com o espiritual? O apóstolo João é muito claro: se você não ama o teu irmão que você vê, imagine o seu Deus que você não vê. Se você não consegue tolerar o teu irmão que você vê, imagina as coisas espirituais. Se você não sabe lidar nem com as naturais, imagina as espirituais. Mas, apóstolo, você está dizendo que nós não devemos buscar isso? Não, querido. Eu estou dizendo que você deve caminhar no Evangelho. E essas experiências podem acontecer na sua vida. Várias pessoas já perguntaram, apóstolos, quantos anjos você já viu? Já entrou na dimensão? Não, que não vivo isso. Eu quero ver? Sim, se o Senhor me mostrar, seria legal. E se ele não me mostrar? Não estou nem com uma noia para isso. Mas você fala das dimensões? Sim, querido, porque é simples. Eu posso dizer, querido, em nome de Jesus, que teu espírito e a tua alma seja levado agora para lugares de paz. Nós ministramos essa palavra, damos uma ordem. Pronto, acabou. Eu vou sentir alguma coisa? Às vezes não. Significa que você não foi? Não. Por quê? Porque é o lugar onde o Senhor renova a minha alma, ou seja, são ambientes que a minha alma transita. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu só preciso simplesmente ter o fruto disso dentro de mim, que é paz. Só isso. Porque senão nós vamos virar uma nóia, uma ansiedade, e nós vamos nos meter em muitas coisas. Esses dias, alguns irmãos me mandaram, né? Apóstolo, eu me sinto muito vazio depois que eu participei de umas reuniões com um apóstolo, profeta e conferencista no seu quesista. Gente, as pessoas começaram a me mandar as fotos dos temas. E um delas é ativando a mentalidade crística em você. Gente, isso é nova era. Desvendando os frutos da árvore da vivendo na plenitude da árvore da vida. Aí está a abençoada com um arco-íris bem grande e uma borboleta. Ou seja, Lilith, querido, é obra da magia. E as pessoas comendo, 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 comendo. Tinha um que várias pessoas seguiam, que era um tal de profeta Iago. O cara falava não sei o quê, e pá, e ensinava. Aí depois, sabe o que ele estava falando? Como ativar, curso Ativando Kundalini 2.0. Não, isso é esoterismo. E os crentes lá comendo, por quê? Fala de profético. Por isso que nós andamos ansiosos, vivemos uma vida ansiosa, biblicamente dizendo. Só para você ver. Né? Como uma pessoa dessa acaba, ou seja, como um profeta desse do Senhor se torna um guru? É a mesma coisa de muitos que entraram pelas veredas do judaísmo e hoje nega Jesus. Querido, é o fundamento. Tudo aquilo que a minha alma come, ela é seduzida. Então nós estamos sendo desviados. Sabe quando aquele texto que eu falo milhares e milhares de vezes, que diz assim: nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas e enganarão muito. É isso. Só isso. É só o fator de você comer Bíblia.
Você não come Bíblia, você vai ter uma voz profética, você vai ter uma ansiedade desse mundo. E pela ansiedade, pela ânsia de resolver problemas, pela ânsia de ser alguém, pela ânsia de fluir em algo, pela ânsia de ser igual todo mundo que está dizendo, que está vendo o anjo, que está ganhando espada, que está entrando em dimensões, que está fazendo viagens espirituais, pela ânsia de tudo isso daí, nós vamos junto, porque eu também quero. Porque é só o meu irmão que faz isso? Não, eu também quero receber as minhas espadas, eu também quero saber o nome do meu anjo, eu também quero usar o meu anjo como Alexia, né? Eu também quero fazer essas coisas todas, eu quero. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, é a moda desse momento. E aí eu falo, e o servir o corpo? E o amar o irmão? E as virtudes do cordeiro? Já não é mais moda? Já não é mais essência? Então, estamos substituindo, ou seja, estamos sendo tragados simplesmente por uma mídia. Estamos sendo tragados pela mídia e pelo encantamento de um marketing. Entendeu? Só isso. Veja isso, queridos. A maioria desses cursos, coaches no mundo, você sabia que ele usa muitos fundamentos que nós usamos na igreja? Na verdade, eles pegaram de nós. Cura da alma, cura interior, perdão, tudo fundamento bíblico. Que eles pegaram no evangelho, que funciona. Aí eles fazem aquela propaganda toda, te cobra 7 mil, 15 mil, para você ter uma imersão, para você sair desbloqueado. Que ânsia que nós temos de ser desbloqueado. Tu sabe que bloqueia o homem? Pecado, ignorância, isso bloqueia um homem. Toda luz desbloqueia as pessoas. É desse jeito. Não, você vai ser desbloqueado. Como assim? Você acha que é num dia? Sabe o que acontece, querido? Isso é que nem ir no centro de macumba para ser curado de espinhela caída, vento cruzado. Vamos lá, estou com a espinhela caída. Lá no centro de macumba, tomar garrafada. Aí você tira a espinhela caída e daqui 3 anos está com câncer de alguma coisa. Por quê? É porque você desativa algo demoníaco e ativa outro demônio. Ponto. Entendeu? Então, essas coisas pega a tua alma e bota em lugares onde a tua alma vai, ela vai ser, ganhar a luz de algumas coisas, e essa luz é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mesma árvore que seduziu Adão e Eva. Entendeu? É a mesma árvore. E as pessoas estão comendo disso. Então elas ficam sábias a um ponto, mas automaticamente elas entram num vazio existencial e as suas ansiedades estão cada dia mais. É a mesma coisa de você comer doce para saciar o desejo. Engano. Você sempre vai comer mais doce. E cada dia você está comendo mais doce. Daqui a dia que você está afundado mais doce. É que nem droga. Né? Você fuma um baseado para sossegar, mas daqui a pouco você precisa de um mais forte. Daqui a pouco você precisa de um mais forte. Esse profético está virando isso. As pessoas vão em uma dimensão, mas daqui a pouco elas precisam de outra dimensão, daqui a pouco elas precisam de outra dimensão, daqui a pouco elas precisam de outro baseado gospel, e daqui a pouco elas precisam de outro baseado gospel, e elas precisam de outro baseado gospel. Aí fala assim, apóstolo, mas existem muitos falsos profetas, mas o culpado somos nós, igreja, porque nós alimentamos essas pessoas, nós pagamos para que isso continue. Pare de dar acesso, pare de olhar a vida dessas pessoas, pare de contribuir com elas, que você vai ver que isso acaba. Mas se eu não leio Bíblia, eu preciso que alguém leia para mim. Se eu não entendo as Escrituras, em vez de pedir para o Espírito Santo, eu preciso que alguém interprete para mim. Ponto. Fala o nome de Jesus. E esquecemos aquele texto que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas é a ânsia de conhecer o futuro. Por isso, naquele texto que nós lemos, exatamente o Senhor diz isso. Lance as suas ansiedades em mim.
Confie no Senhor. Creia que Ele providenciará. Sejam sóbrios, irmãos. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Se você está fazendo o que é certo, o teu amanhã está garantido. Sabe qual que é o problema? Outrora, nós íamos na cartomante. Outrora, íamos nas ciganas, ler a mão, dizendo, qual é o meu futuro? Líamos o horóscopo, dizendo, amanhã, vista de amarelo, vai de vermelho, que encontrará o amor da sua vida. Mas agora nós não vamos mais na cartomante, não lemos mais o horóscopo, não fazemos mais isso, mas nós vamos para onde? Para o culto profético, aonde o profeta raio-x ele desvendará todos os mistérios da sua vida. Ponto. Mídia. Né? Até eu brinco que uma vez um pastor amigo meu, ele foi convidado para... Na verdade, isso foi sério. Ele foi convidado para uma campanha, aquelas conferencistas, né? E ele foi convidado, isso aí, esse pastor itinerante que passa de igreja em igreja. Aí ele estava chegando na rodoviária, aí tinha um carro de som passando. Ele orou e o cego viu. Ele orou e o surdo ouviu. Ele orou e o paralítico andou. Venha para a poderosa campanha. Aí o pastor ligou e falou, pastor, você tem certeza que a gente vai fazer essa campanha hoje? Rapaz, tem um cara aí na cidade que é top, meu irmão. Você tá vendo a propaganda? Ele falou, não, isso daí é você que vai estar aqui na igreja. Vem, você, meu irmão, é só propaganda. O cara nunca tinha orado, é nada para tudo isso. Então, assim, faz aquela propaganda, faz aquele negócio todo e pronto. É nós. Então, saia disso em nome de Jesus. Parem de ser iludidos, queridos. Você ganhou armas espirituais, o que você faz com isso? Pregue. Ah, mas você quer entrar no profético? Amém. Eu vou ativar agora, isso não é brincadeira, eu vou ativar o espírito da profecia em você. Abra a tua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 19. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 19. Veja só. Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosas multidões dizendo: Aleluia! A salvação e a glória, o poder são do nosso Deus. Porquanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos céus dos céus. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostram-se e adoram a Deus, que se acham sentados no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Olha aqui, querido, mistério. Olha, apóstolo, o Senhor disse que vai me dar uma roupa espiritual. Então, sabe o que é a roupa espiritual? Atos de justiça. Agora, diabo, em nome de Jesus, sai pelo poder da roupa branca que o Senhor me deu. Eu uso o poder do linho fino agora contra você, demônios e Jezabel. Não. Simplesmente eu me visto com os atos de justiça. Simplesmente eu sou justo. Quando eu sou justo, roupas espirituais se vestem em mim. E o que eu sinto? Nada. Mas eu estou vestido. Você entende como é simples, querido? Pois bem, e ele continua dizendo: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, da boda, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ou seja, João está vendo um anjo tão resplandecente que confundia até mesmo com a glória de Jesus. O anjo era tão top das galáxias e o próprio Senhor, o próprio João, o João, meu irmão, já em Apocalipse 19, o cara já tinha tido tantas experiências, ele se prostra. E quando ele se prostra, o anjo fala: opa, calma aí, meu irmão. É assim não. Levanta. Agora. Faz isso não. Faz isso não, você não vai me adorar, não. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Para com esse negócio, cara. Para. Eu estou aqui para ser adorado. Eu estou aqui para trabalhar para você e pelos teus irmãos. Agora, vamos ativar o espírito profético, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, diz o anjo. Você quer ser cheio do espírito profético? Dê testemunho de Jesus com os teus atos de justiça. Pronto, você já é profético. Apóstolo, como entrar no profético? Testemunha acerca de Jesus com atos de justiça. Acabou, meu irmão. Você já está dentro do espírito da profecia. Porque só pode ser testemunha quem participou de ato ou que esteve presencial. E eu, que não estive lá, testemunho como se eu tivesse, eu já estou vivendo em dimensões proféticas, porque eu estou tendo contato com aquele que é Pai da eternidade. É simples. É simples. Eu não sinto nada, eu não faço viagem astral, mas eu estou dentro dessa dimensão e acesso essa porta. Você entendeu a linguagem? Eu acesso essa porta da eternidade dentro dessa dimensão. E o que eu senti? Nada. E o que eu tenho que fazer? Dar testemunho de Jesus com roupas de justiça. Agora eu vou fazer a propaganda. Querido, receba os seus mantos de linho fino, porque o Senhor está te dando uma espada. Entre pelas portas do profético e acesse essa dimensão profética. Eu quero, apóstolo. O que você tem que fazer? Então, seja reto, obedeça a palavra e fale de Jesus. Pronto. Você entrou em tudo que eu te falei. Você se tornou um verdadeiro profético. Como? Seja reto, faça o que é certo, obedeça o Senhor, ame teu irmão e fale da vinda do nosso Senhor Jesus. Só isso. Você se vestiu de roupas espirituais, você recebeu a tua espada, você acessou portas e você está na dimensão profética. Você entendeu como é simples? Por que eu tenho falado, e hoje eu estou estendendo isso e trazendo como um algo? Porque você já parou para pensar, quanto mais profético estamos, mais ansiosos e mais briguentos nós estamos? Você acha que isso é de Deus? Não era para a gente ser mais unido,
Não era para a gente ser mais amorosos, não era para a gente ser mais puro. Pelo contrário, as pessoas que estão entrando nisso às vezes se tornam mais corruptos, mais cobiçosos, mais avarentos, mais orgulhosos. Será que não tem alguma coisa errada nesse espírito que está gerando tudo isso? Entendeu? Você começa a ver essas dimensões, essas pessoas super, ultra, megas proféticas que te dão armas espirituais e te acessam, aquela coisa toda. Às vezes são mais arrogantes, mais prepotentes, mais sozinhos, mais raivosos, mais iracundos. Não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem conviver em comunhão com a igreja. Não deveria ser o contrário, irmãos. Aqueles que já foram cheios do Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa, aqueles que já receberam do Espírito Santo, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, a primeira coisa que te leva é pedir perdão dos seus pecados e você se torna uma pessoa tão doce naquele momento, sabe assim, você se torna um cordeirinho. Fala, irmão, né? Aquele negócio tão porque você está tão cheio, tão tomado pelo Espírito. Agora, as pessoas acabam de sair de um movimento profético e já está batendo em um, já está batendo no esposo, né? Porque hoje não é nem a esposa que bate esposa que bate na esposa, é mais a esposa que está batendo nos maridos, e é aquele negócio, e não sei o quê, e briga, e fala, e excomunga. Irmão, peraí, que espírito que está sendo esse mesmo? Porque eu não estou entendendo nada. Entendeu? A gente está, na verdade, fluindo no espírito da nova era, no encantamento desse século. Estamos entorpecidos. Por isso, tira o açúcar. Não só o açúcar físico, mas tira o açúcar espiritual. Tira esses subterfúgios para acalmar a alma. Tira esse tarja preta da tua alma, porque esse profético, na verdade, está sendo mais os tarja pretas emocionais e espirituais, onde você toma e você fica aliviado momentaneamente de uma dor. Você dilubria uma dor. Mergulhe em Jesus. Seja reto. Que você já recebeu das roupas, armas, acessou portas e dimensões. Dê testemunho de Jesus. Não se iluda com essas coisas. Saia da ansiedade. Você já é bem-sucedido. Nem ontem eu estava conversando com os irmãos. Eu falava com os irmãos. Eu tenho convidado, né, igreja local, alguns irmãos para orar. 11 horas da noite a gente se reúne para orar. A gente vai ter vários eventos, né, aqui na igreja local, de outros lugares. Eu falava, irmãos, vamos orar. Mas eu não quero que a gente ora como antigamente, que a gente era pressionado a orar, a gente precisava orar porque vai ter um evento, a gente precisa orar porque tem que fazer intercessão do evento. Não, não é isso. Sabe o que eu quero? Chamando os irmãos, irmãos, vamos orar, porque só porque a gente quer ficar perto de Deus. Sabe aquele negócio assim, Senhor, eu quero ter alegria de novo de estar aqui orando. Eu quero orar porque eu quero. Não é obrigação, não preciso orar por causa do evento. Eu estou orando porque eu preciso ser cheio do Senhor. Ter alegria. É isso, querido, nós precisamos novamente ter alegria. Restaure a alegria, porque sabe qual que é a dimensão que está se abrindo? É a dimensão da tristeza. Só isso. E como eu venço, como eu entro na dimensão do Senhor, na dimensão de paz e alegria, tenha alegria de servir o Senhor. Tenha alegria de cuidar de pessoas, tenha alegria de fazer parte do corpo. Irmãos, a gente está tão briguento, a gente está tão iracundo, a gente está sendo tão críticos. E é o testemunho de Jesus no meio do corpo, que é o espírito da profecia. Vamos restaurar a alegria. Sabe quando restaura a alegria? Quando eu tiro a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é o maior ativador das tristezas e melancolia. Por que que eu vivo triste?
Porque eu olho para a minha vida e comparo com a vida dos outros, e ao comparar com a vida dos outros, eu vejo que a minha vida não é boa, e isso me traz tristeza. Aí eu vou trazer a culpa do meu marido que não faz isso, ou da minha esposa que não me ajuda, ou do meu patrão que me passou a perna, ou seja, ou do meu pastor que não. Você entendeu? Aí eu vou ter que achar um culpado para isso e para essas mazelas. Não. Se aprover a Deus, ele te mostra anjos. Se ele quiser, ele te leva para algum lugar como João. Mas veja, querido, que essas pessoas, biblicamente dizendo, eles não estavam em busca disso. Pelo contrário, eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E simplesmente aprove ao Senhor naquele momento precisar que essas pessoas tivessem uma visão. Veja, por exemplo, a vida de Abraão. O cara viveu quantos anos? É porque a gente lê a vida de Abraão em 5 capítulos da Bíblia, que demora 3 minutos. Vamos colocar em 15 capítulos, 20 capítulos, a gente está vendo a vida de Abraão. 20 capítulos. Meia hora de leitura. Então, em meia hora, nós definimos 100 anos, 200 anos, 300 anos da vida de alguém. Agora veja aí, vamos botar 100 anos. Veja quantas experiências angelicais que esse cara teve em 100 anos, 200 anos. Duas, três, quatro. Entendeu? Mas o cara estava fazendo o que era reto. Mas a gente vê em meia hora, em 20 capítulos, a vida de Abraão e pensa que o cara todo dia acordava e fala assim, anjo, tá aí, vamos tomar um cafezinho aqui. Conta aí, como tá lá o céu? Como tá as coisas? Tudo bem? Não, querido. O cara estava servindo, e à medida que ele ia servindo, fazendo justiça, à medida que ele andava, o céu se revelava, o céu se abrirá e se revelará àqueles que dão testemunho de Jesus. Se você está acessando essas dimensões espirituais sem o testemunho, sem as roupas de justiça, provavelmente os acessos estão sendo na alma e não no espírito. Isso é perigoso. Isso é nova era, é esoterismo, é cabala e não é espiritual. Hein? Que o Senhor nos livre de tudo isso. Que o Senhor nos livre dessa cobiça e dessa ansiedade. Amém, queridos? Terminamos mais uma semana. Semana que vem nós vamos pegar doído em outras fortalezas. Veja que toda semana eu faço isso. Eu pego pesado em uma fortaleza e depois a gente leva para mais naturalidade. Depois voltamos, pegamos pesado, depois temos que fazer. Então, semana que vem nós vamos pegar mais uma fortaleza e entrar um pouco mais renunciando, quebrando. E na outra semana a gente traz mais fundamentos e a gente vai trabalhando assim. Bem? Espero que tenha entendido, mas eu tenho ficado muito preocupado mesmo, com algumas coisas que estão acontecendo no meio da igreja. E como a igreja está se alimentando desse tipo de alimento e não está percebendo que isso é fonte estranha. Hein? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Amém. Ah, aniversário, obrigado por lembrar. Tem aniversário, quem está de aniversário, quem está de aniversário, pelo amor de God. Amém. Temos a Sara, Glória, a Eduarda. Amém. 4.9, coisa boa. Alessandra, vamos orar. Pegar umas armas. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida das tuas filhas, a Sara,
Nós colocamos a Eduarda, Maria Eduarda, nós colocamos a Alessandra hoje na tua presença e todos os irmãos que hoje completa mais um ciclo de vida. E nós declaramos que os teus filhos possam transitar, Senhor, de uma maneira pura, de uma maneira simples, nesse tempo espiritual, que essa estação antiga, que se finda hoje na vida das tuas filhas e dos teus filhos, sejam agora fechadas essas portas das velhas estações, daquilo que os teus filhos viveram. Roupas, vestimentas, armas, sejam, meu Deus, colocadas diante do Senhor, e nós colocamos as novas roupas, os novos atos de justiça, os novos autoridades na palavra, as novas bênçãos, as novas investiduras, as novas patentes, que as tuas filhas possam avançar no Senhor, que elas vivam a vida do Evangelho, que elas sejam testemunhas do Senhor, que elas vivam, Senhor, dentro desse espírito da profecia. Nós abençoamos e declaramos que tudo que tem liberado para essa nova estação seja concretizado e nada seja perdido. Abençoamos os teus filhos e as tuas filhas, declarando que sejam frutíferas, avancem e prosperem em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem dizer comigo, Pai, em nome de Jesus, eu tiro a minha alma desses abismos e tiro toda a contaminação dos conhecimentos distorcidos, dos conhecimentos que trouxe ansiedade, que trouxe tristeza e que envenenou a minha alma. Pai, eu me desligo desses ambientes e quero sim comer, respirar, beber da tua palavra, porque ela restaura a minha alma. Ensina, Senhor, a simplicidade e a profundidade da tua palavra. Ensina-me, Senhor, a ser satisfeita com as tuas bênçãos. Ensina, Senhor, a projetar sim o meu futuro, porém sem ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos e declaramos: alma, saia desses abismos. Abismos, solte a minha alma, porque eu acesso essas regiões de paz, alegria, alegria no Espírito Santo e justiça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Ótimo Shabat. Shabat é um portal, né? Acesse esses negócios. Você entendeu como que é fácil, querido? Só compareça. Esteja com a tua família. Faça a sua oferta. Irmão, é tão simples entrar nesses portais espirituais. Acessar essas portas espirituais. É simples, querido. Não tem nada de místico. Nem que o Senhor te abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.